Olá! Hoje a gente vai falar aí sobre anticoagulantes. E para a gente começar a dar uma palhinha, né? Que no nosso corpo a gente tem o processo de coagulação e também de anticoagulação acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque, de certa forma, toda vez que você tem alguma lesão daquele endotélio, do vaso sanguíneo, né? Tem que ter um processo ali que interrompa, né, o fluxo de sangue para que a gente não morra de hemorragia. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que esse processo de coagulação ele se instala, se ele não for controlado, os vasos eles vão trombosar e virar um coágulo interrompendo aquele fluxo de sangue também, impedindo de levar o suprimento para os nutrientes para a célula, né? Então, a todo momento acontece isso, um sistema de coagulação e um sistema também de anticoagulação, tá? Como sistema de anticoagulação, que praticamente a gente vai ter como aula de anticoagulação, a gente vai perceber que ou a gente vai potencializar o sistema da anticoagulação ou a gente vai inibir fatores da coagulação. Esse é praticamente o mecanismo de ação dos componentes que a gente vai estudar aqui nessa aula, tá? Então, vamos compreender rapidamente o que é coagulação, tá? Primeiro, para coagular, existem duas vias, né? Uma via em que o próprio vaso sinaliza que ele está ferido e uma via em que a própria fatores, né, correntes, circulantes da corrente sanguínea vão ser avisados que houve alguma lesão ali daquele vaso, tá? A isso a gente chama via extrínseca, em que o próprio vaso, né, ele expressa o fator que a gente chama de fator 7 ou fator tecidual, e aí começa uma cascata. E aí a gente tem a via intrínseca, em que está circulando na nossa corrente o fator 12, e quando esse sangue que está circulando encontra um colágeno exposto, aí também ativa essa via, né? As duas vias, né, tanto a extrínseca como a intrínseca, no final elas vão formar uma via comum. Ambas elas vão chegar nessa via comum. E essa via comum vai gerar no final, né, o complexo, né, de protrombina se transformando em trombina e de fibrinogênese se transformando em fibrina. E aí sim, fibrina é que vai dar a malha fixa ali de um coágulo, para que ele não seja assim rompido de forma assim tão fácil, tá bom? Então, todas as vias no geral vão chegar ali no final a uma via comum. E aí, em contrapartida, a gente também tem um sistema de anticoagulação endógeno no nosso corpo, que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, tá? Porque a coagulação, ela pode se tornar generalizada, então não pode isso, tem que ser controlada, tá? Então, endogenamente, a gente tem alguns tipos de proteína, e a gente destaca aqui a proteína C, a proteína S, a antitrombina 3 também, e o inibidor da via do fator tissular, tá? Esse mecanismo de ação de vários de anticoagulantes vai envolver ou ativação desses também inibidores endógenos, né? Ou seja, eles vão potencializar provavelmente algum deles aqui, tá bom? É, Os anticoagulantes, geralmente, eles inibem fatores de coagulação. Um exemplo clássico é a heparina, que age tanto na antitrombina 3 quanto no fator 10, no fator 10 também. Ou eles vão interferir na síntese de fatores de coagulação. E aí, o exemplo clássico é a varfarina, que é o antagonista dos fatores que são vitamina K dependentes, tá bom? E aí, geralmente, para a gente usar anticoagulantes, a gente tem situações clínicas diversas, né? Desde que uma pessoa já esteja com trombo, ou às vezes para prevenir que ela às vezes também tenha um trombo, né? Por exemplo, em situações pré-operatórias, né? E também tem situações como arritmias cardíacas, porque um coágulo intracardíaco, ele pode gerar uma catástrofe. Esse coágulo intracardíaco pode sofrer fenômeno de embolização sistêmica, para ir para o vaso da carótida, o paciente fazer um AVC, ir para um membro, fazer uma isquemia de membro, ir para o intestino, fazer uma isquemia intestinal, ou ir para o pulmão, fazer uma embolia pulmonar, tá? Então, situações, né, de embolização, arritmias cardíacas, elas podem estar relacionadas a isso. A gente tem muita aqui as situações de perioperatório, né? Que é uma vez que você tem uma lesão do vaso, pode iniciar uma cascata de coagulação ali. E também os pacientes que nascem aí ou se tornam aí e adquirem aí, de certa forma, trombofilias, né? Doenças que têm tendência à maior formação de coágulo, conglomerado ali, tá? E a gente sempre tem que lembrar, né, da tríade de Virchow, né? Que é a tríade em que situações em que esse paciente ele pode estar sendo exposto, né? Que vai propiciar ele ter uma chance maior de fenômenos tromboembólicos, trombóticos principalmente. Primeira coisa
é que a gente chama de estase sanguínea. Por exemplo, no caso da fibrilação atrial, a gente lembra que isso aqui está lá naquele apêndice atrial, que um apêndice atrial parado vai ser formação de coágulos intracardíacos, por exemplo. Outra coisa é a própria lesão endotelial, uma ferida, um trauma, um corte cirúrgico, por exemplo, é um tipo de lesão endotelial, né? Hoje em dia a gente também tem a própria lesão endotelial da doença aterosclerótica. O vaso ele fica prolongadamente inflamado, tá? E aí aumento da trombogenicidade sanguínea, né? Não só por trombofilias, lembra naquele paciente tabagista, policitemia, né? O paciente desidratado, por muitas vezes tá policitêmico, tá hêmico concentrado, tá? Então, aí, às vezes, se juntar todos esses aí, a chance de ter um coágulo aí é muito grande, tá? E aí, os anticoagulantes que a gente vai abordar serão as heparinas, os cumarínicos e os novos anticoagulantes ou anticoagulantes aí que a gente chama de diretos. E a gente vai começar dando uma palhinha sobre o que a gente já explicou sobre a via da coagulação, entre a via intrínseca e a via extrínseca, forma no final uma via comum, tá? E essa via comum vai se transformar no fim num coágulo. Não existe coagulação se não houver também presença de alguns íons importantes, como, por exemplo, cálcio, né? Eu tenho que destacar aqui, e fatores vitamina K dependentes, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Existem outras situações aí que interferem aí também na coagulação, tá? A via intrínseca começa, né, com a exposição, no caso ali, do próprio fator 12 circulante na corrente sanguínea, em que ele se ativa na presença de qualquer colágeno exposto, e a via aí tecidual se ativando diretamente com a lesão tecidual. Isso aqui está no tecido. Assim que esse fator 3 se expõe, ele ativa, logicamente, o fator 7, e aí gerando a cascata também, tá? E aí toda essa cascata chega no final, chegando até o fator 10, que é o início, o start aí da via comum. Via comum, a gente vai ter o fator 10 ativado. O fator 10 ativado vai transformar a protrombina, que é o fator 2, em trombina, e que vai transformar, logicamente, depois o fibrinogênio, fator 1, em fibrina, tá? E isso vai levar também ao coágulo. Existe esse apêndice também da via, que a gente menos utiliza na prática, mas o básico é essa via, esse Y aqui, que a gente vai chegar no final da formação do coágulo. E aí a gente começa com as heparinas. Heparinas são muito usadas na prática médica, tá? A heparina é um anticoagulante que é parenteral, é para uso injetável, tem para uso intravenoso e subcutâneo. Não existe, gente, heparina oral, ok? Não existe como você tomar heparina. Heparina é para uso parenteral, tá? É uma molécula bem grande, né? É uma molécula que foi extraída do mastócito, né? Que geralmente é aquela célula da alergia, né? Ele tem esses grânulos que liberam histamina e tem muita molécula lá. A molécula, ela foi extraída da heparina, né? Inicialmente, a gente nem sabe a função fisiológica, mas percebeu-se que ela tinha uma capacidade aí anticoagulante, tá? Então, ela foi começada a comercializar e começou a extrair principalmente da mucosa aí de intestinos dos suínos. E aí a gente tem dois tipos de heparina, uma que a gente chama de não fracionada, heparina convencional, tá? Ou a heparina também fracionada, que é a heparina de baixo peso molecular. São dois tipos aí de heparina. A não fracionada, é uma mistura aí de glicosaminoglicânicos, aniônicos, e é uma ampla molécula ali, e a gente vai ver até mais à frente alguns detalhes ali, tá bom? É, a gente já a heparina de baixo peso molecular, ela também é uma molécula, mas é uma molécula menor, tá? Ela, na verdade, é como se fosse um fragmento aí da heparina não fracionada, tá? E o mecanismo de ação dessas heparinas, né, dessa molécula aí extraída da mucosa dos suínos, né? O que essa heparina faz, né? O efeito anticoagulante dela, na verdade, ela tá em potencializar a ligação à antitrombina 3. Lembra quando a gente começou a citar sobre anticoagulação, que eu falei proteína C, proteína S, antitrombina 3. Antitrombina é um anticoagulante endógeno, então ele potencializa em 1000 vezes a sua antitrombina 3. Então a potência anticoagulante é muito grande, tá? E aí, a antitrombina 3 é uma globulina, é um tipo de proteína, né? E que ela vai sofrer, então,
aí a ação da heparina. Quando a heparina se liga à antitrombina, ela vai, na verdade, até alterar a sua conformidade proteica e vai acelerar o processo dela, transformando ela numa molécula 1000 vezes mais potente do que a molécula originária dela, tá? Então, aqui, na ausência de heparina, a antitrombina 3 ela interage lentamente com a trombina e também o fator 10, tá? Principalmente aqui no caso aí da heparina não fracionada, tá? Quando a heparina ela se liga à antitrombina 3, vai ocorrer essa transformação milagrosa aí da molécula de antitrombina 3 e vai fazer com que ela se torne a potência em pessoa, tá? As heparinas agora já de baixo peso molecular, elas vão se complexar a antitrombina 3 e inativam aí o fator 10, incluindo aí os localizados nas superfícies aí das plaquetas. Vamos ver aqui, ó, o mecanismo de ação. Essa aqui, tá vendo? Esse conglomerado aqui é uma molécula de, na verdade, heparina. Aqui é a antitrombina. Quando a antitrombina se liga à heparina, ela muda a sua estrutura proteica. Olha só. Isso faz com que o sítio de ação dessa antitrombina se torne um mecanismo chave-fechadura perfeito. E isso faz com que acelere todos aí os fatores de coagulação, que ela vai inativar os fatores de coagulação. Né? A antitrombina não é, de certa forma, a antitrombina 3 um anticoagulante? A antitrombina age inativando fatores de coagulação, aqueles numerozinhos lá que a gente vê, tá? Então, quando você dá uma molécula de heparina, ela vai fazer, de certa forma, a alteração anatômica da antitrombina 3 e vai começar a inativar fatores de coagulação, tá? Aqui, novamente, mostrando a molécula de heparina, tá? A heparina, inclusive, logo depois, ela pode se dissociar, né? E ser novamente reutilizada e para outras moléculas de antitrombina que ainda não foram deformadas. E segue lá os fatores, de certa forma, englobados ali nesse complexo, totalmente inibidos. Aqui a gente tem, ó, a heparina não fracionada, né? Aqui a gente tem, né, o mecanismo de ação em que é uma molécula grande, mas você vê que aqui muda o complexo, né, antitrombina, mudou a conformidade, né, da antitrombina, tá? Com isso, a gente tem duas formas aqui, né, em que a heparina não fracionada ela pode se ligar diretamente a um fator de coagulação, que é o fator 10, que está lá na via comum, né? E a gente pode vir aqui também, né? Vendo que pode se ligar aí à antitrombina, tá? Então, aí a heparina, né, não fracionada, acelera também a interação da antitrombina com a trombina e o fator 10. Aqui já a heparina de baixo peso molecular. Ela é um fragmento menor, é uma molécula menor, mas que tem o mesmo mecanismo de ação e vai fazer a conformação igual, tá? Vai formar o mecanismo chave-fechadura perfeito. Aqui, no caso, vai inibir o fator 10 ativado. Inibindo o fator 10 ativado, que ele está lá na via comum, né? Então, a gente vai, olha, ó, a heparina de baixo peso acelera seletivamente a interação da antitrombina com o fator 10 ativado, tá? Então, aqui interage com o fator 10 ativado e aqui a antitrombina com o complexo de trombina, tá? Então, para a gente ver aí no caso. A gente tem, às vezes, como sempre diferenciar, na verdade, como seria a comodidade, né? Qual que você vai escolher? A heparina convencional, que é essa não fracionada, ou a heparina de baixo peso molecular? Sinceramente, ambas vão funcionar e ter o mesmo tipo de eficácia, tá? Eficácia é igual, tá? A única coisa que se torna um pouco diferente é que essa heparina fracionada de baixo peso ela tem uma comodidade posológica muito grande, tá? Então, você não precisa de monitorizar um paciente o tempo inteiro ali pelo medo dele sangrar, né? E aí você fica mais tranquilo ali usando, é muito mais cômodo, né? Você usar uma de baixo peso molecular. Eu vou mostrar aqui mais para frente, tá? Tem então farmacocinética delas, né?
São medicações que não foram usadas para ser usadas via oral. A heparina aí não fracionada, essa molécula grande, a gente só tem duas opções. Quando você quer anticoagular o paciente, né, você tem que fazer a infusão na veia, direto no sangue, intravenosa, tá? Ou, se você quiser, na verdade, fazer uma profilaxia, né, de cirurgia, o paciente não tá com nenhuma trombose, é só para prevenir. Aí você pode fazer uma injeção aí subcutânea, tá? Existem essas duas formas de você utilizar, tá bom? A heparina de baixo peso molecular e o Fondaparinux já são usados preferencialmente por via subcutânea. Existe até uma formulação venosa que é usada às vezes no intuito, num caso aí de um bólus agudo, mas a maioria das vezes o que a gente vai encontrar é para uso somente subcutâneo, tá? As formulações, tá? Diferencia aqui um pouquinho o tempo de meia-vida, mas pouca coisa. E em termos de meia-vida, o Fondaparinux, ele é o que mais age. Geralmente ele é dose única e diária, tá? Mas ele tem um problema grave que é um dos pacientes com insuficiência renal. Aí geralmente você não pode utilizar. Todas elas de certa forma, elas vão ser degradadas parcialmente pelo sistema retículo endotelial. O que é esse sistema? São os nossos macrófagos, os nossos, né, na verdade, monócitos circulantes também na corrente sanguínea, que vão achar aquela molécula grande, um corpo estranho, e vão englobar ela com ele para tentar destruir. E é assim que ela vai sofrer despolimerização e deixar aí de funcionar, tá? É como se fosse uma molécula gigante, tá? Pequena quantidade vai ser eliminada via renal, né? A meia-vida vai variar com a dose ou de acordo com o intuito que você está usando, se é para cunho de profilaxia, que é para evitar trombose, ou se é para anticoagulação, que é quando o paciente já tem um trombo ou um coágulo qualquer e você está dissolvendo aquele coágulo, tá? Lembrar que a heparina, o Fondaparinux, é uma eliminação mais renal, então depende de uma função renal aí mais adequada, então a gente acaba contraindicando nos pacientes renais. O uso clínico. Então, a gente vai usar para anticoagulação. Situações de anticoagulação. Fibrilação atrial, né? Situações de anticoagulação. O paciente que está em embolia pulmonar, o paciente que está com uma trombose venosa profunda, o paciente que está com uma isquemia aguda no membro inferior. Enfim, situações de anticoagulação, né? Igual trombose venosa, embolia. Outra situação, a angina, né? Que é um trombo dentro da coronária, né? Angina instável, assim como o infarto. No pós-angioplastia coronariana ainda, que aquele stent está recente e está formação de coágulo ali ao redor ainda. Beleza? Está usando. Circulação extracorpórea. O paciente está circulando sangue num circuito externo, né? Um meio diferente. Então, pode formar coágulo naquele circuito. Então, também o paciente é anticoagulado. E situações de coagulação intravascular disseminada, né? Situações em que se tornou exacerbada a coagulação. Vamos lá. Aí que vem na gestação. Na gestação, as heparinas são a escolha. Elas não atravessam a placenta, gente. Então, é segura utilizar, elas não são teratogênicas. Então, o anticoagulante da gestante é heparina, tá? E agora a gente tem que ver que a gente começa aqui a fazer a questão da monitorização. E na hora dessa monitorização, faz com que a gente acaba tendo, às vezes, predileção de uma heparina ou convencional, né, de que é não fracionada, ou a fracionada, que é de baixo peso molecular. A gente diferenciar aí, às vezes, qual que eu vou utilizar. A heparina não fracionada, então, ela é mais complicada da gente manejar quando você quer fazer anticoagulante, ela numa dose anticoagulante. Porque, por exemplo, você tem que fazer uma dose em bolos e depois colocar esse paciente para correr numa bomba infusora. Ele vai ficar o tempo inteiro com um soro fisiológico, com heparina ali diluída naquele soro, andando para cima e para baixo e não pode parar essa infusão. É o tempo inteiro. Ele vai no banheiro, ele vai com aquela infusão. Ele levanta, ele tem com aquela infusão. Então, é complicado até a limitação desse paciente, tá? E detalhe, você tem que começar a monitorar esse paciente da heparina não fracionada com o PTT, que é o tempo de tromboplastina ativada, e esse PTT tem que estar 2 a 3 vezes o valor da referência, que geralmente é 30 segundos, esse PTT tem que estar em 60 a 90. Isso é importante, porque se esse PTT não chegar
Por exemplo, ele está em 30 ainda, você tem que dobrar a dose. Esse paciente ultrapassou 90 segundos já de PTT, diminui a dose, porque o PTT tem uma janela de alvo terapêutico, e é essa, você tem que seguir. Então, você tem que coletar o sangue do paciente para medir esse PTTA de 6 em 6 horas, para ajustar a sua velocidade. Mas quando você quer fazer uma dose profilática, que essa dose é subcutânea, você não precisa monitorar PTT. Então, você fica aí com 5.000 subcutâneo de 12 em 12 horas, tá? Tranquilo. Agora, numa situação de anticoagulação, é muito mais confortável, por exemplo, você fazer o uso da heparina não de baixo peso molecular, né? A heparina aí agora fracionada. Essa de baixo peso molecular, você faz uma injeção subcutânea, que geralmente para dose anticoagulante é 2 vezes ao dia, e o paciente vai estar anticoagulado já com certeza, e você não precisa monitorizar o PTT, tá? Não precisa, tá? Então é tranquilo, tá bom? Lembrando aqui que o Fondaparinux, se a gente for usar, ele já é anticoagula com 1 vez ao dia, porém, não, a gente tem que ter cuidado nos pacientes com disfunção renal. E aí, os eventos adversos, né, que podem estar associados aí ao uso dessas heparinas, né? O primeiro, sem sombra de dúvida, é a possibilidade de sangramento. E assim, e outra coisa que eu tenho que falar, a questão da trombocitopenia, tá? Que até a gente chama de HIT, né? Trombocitopenia induzida pela heparina, tá bom? Essa trombocitopenia é um evento adverso muito comum, né? Pode também ocorrer fenômenos de hipersensibilidade, tá? Então, esses três aqui são os principais aí eventos adversos. Existem outros eventos adversos que eu deixo aqui ilustrado para vocês e vocês irem lá na literatura. Mas aí o principal evento adverso é a questão de sangramento, trombocitopenia também, e as questões aí de hipersensibilidade, tá? E antídoto? Na hora que a gente vai falar de antídoto, né, de heparina, né? O antídoto da heparina é o sulfato de protamina. Só que ele só se liga nas moléculas longas da heparina não fracionada, tá? Ou seja, a de baixo peso molecular agora, ela não é tão boa assim se o paciente tem um risco de hemorragia de sangrar. Porque se o paciente sangrar usando essa heparina não fracionada, você pode fazer o antídoto e o paciente para de sangrar. Agora, se o paciente sangrar utilizando a heparina fracionada de baixo peso, você praticamente fica de mãos atadas, você não vai conseguir antagonizar isso, tá? Então, o sulfato de protramina, né, é o antídoto aí das heparinas, principalmente essas aí, as das moléculas longas, as não fracionadas. E aqui, ó, é a molécula da protamina, né, que ela vai fazer com que esse complexo aqui se forme um complexo entre as duas, né, aqui entre a heparina não fracionada mais a protamina, e com isso ela não vai conseguir mais se englobar nas moléculas aí de antitrombina 3, né? E aí, com isso, né, não vai ter aí o fator de coagulação, tá bom? Potência anticoagulante, quer dizer. Agora a gente vai falar para varfarina. E varfarina, né, que é o famoso Marevan, que praticamente toda aula a gente sempre citava, porque se tem uma medicação que sofre com interação medicamentosa, com antibiótico, com medicações anticonvulsivantes, até com alimento, é Marevan, tá? Marevan é complicado, tá? Mas é uma medicação que foi uma das primeiras a serem usadas, mas que até hoje tem algumas indicações que somente o Marivan você ainda pode usar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, um pouquinho de história, né? Falando que ele foi usado como medicação para matar rato, tá? Coitadinho do rato morria sangrando, né? E percebeu-se que esse efeito às vezes seria benéfico em situações de trombose, né? E aí o mecanismo de ação aí da varfarina, né? Lembra que eu falei? Tanto via comum, via extrínseca, via intrínseca. Não há coagulação se não tiver cálcio, se não tiver vitamina K. Pois é. Existem fatores que são vitamina K dependentes. Eles só são ativados ou são produzidos se tiverem vitamina K. E a vitamina K, esses fatores de coagulação são produzidos no fígado, né? Por quê?
A varfarina, né, ela vai, na verdade, impedir, então, né, a anticoagulação através da inibição de fatores de vitamina K dependentes. E quem são esses fatores? Fator 2, fator 7, fator 9, fator 10, tá? Então, e também alguns fatores de anticoagulação. Ué, como assim? Você está falando que ela vai usar um anticoagulante e inibe fatores de coagulação? É, só que ela também pode inibir fatores anticoagulantes, proteína C e proteína S. Só que esses fatores, geralmente, eles são inibidos inicialmente nos primeiros comprimidos ali da varfarina. Então, a varfarina, quando você for usar inicialmente, ela pode ter um início de um efeito pró-trombo, estimular o trombo inicial. Então, em algumas situações de trombose, que o paciente está com uma êmboli, uma trombose, se você for escolher a heparina para, desculpa, a heparina, a varfarina para começar a ser utilizada, você tem que estar junto com a heparina para segurar que esse paciente está anticoagulado. Começar a varfarina e somente quando você tiver certeza que a varfarina está numa faixa adequada, aí sim que você pode tirar a heparina, tá? Isso tudo porque ela tem uma fase inicial que ela é chamada de procoagulante, tá? Todos esses fatores vitamina K dependentes são produzidos no fígado, né? Então, a varfarina, de certa forma, ela vai lá no fígado e ela vai inibir uma enzima chamada, né? Que é uma enzima chamada de vitamina K óxido redutase, tá? E aí, ele inibindo essa enzima, vai inibir todos esses fatores aqui que serão, de certa forma, produzidos ali, tá? Vamos ver mais à frente. Só que eu coloco aqui, ó, o símbolo da vitamina K e falo também, ó, de um monte aí, ó, de coisas que são ricos em vitamina K. Folhagens verdes, né? Tudo que for muito verde escuro, castanhas, né? Alimentos no geral, alguns alimentos ali ricos em vitamina K. A gente tem que ter um certo cuidado, gente. Então, vitamina K, quando você prescreve, você tem inclusive que fazer uma orientação dietética para os pacientes. Porque se você quer o efeito anticoagulante, se você der muita vitamina K, vai ser mecanismo antagônico. Você vai dar muita vitamina K e coitada da varfarina. Você tem que fazer doses absurdas, então, para você inibir. Então, o paciente que você tem que usar a varfarina, você vai ter que prescrever uma dieta pobre em vitamina K. Então, tem que ficar de olho em alimentos que contenham muita. E aí a gente vai lembrar da enzima óxido redutase, né? Que vai, de certa forma, ter os seus fatores alvos, né? Fator 2, fator 7, 9 e 10. E também os fatores anticoagulantes, C e S, tá? Uma vez que você impede a enzima, ela vai, de certa forma, impedir com que esses alvos, na verdade, se atinjam e eles se expressem, tá? Então, varfarina tem ação anticoagulante e inicialmente tem uma ação coagulante, tá? E aí a gente está vendo aqui a questão que a vitamina K, desculpa, que a varfarina ela age tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca. Olha só, via intrínseca, aqui ó, via intrínseca, direto aqui no fator 9. Age na via comum, no fator 10, e na protrombina, que é o fator 2. Age na via extrínseca, que é o fator 7, tá? Então, é um anticoagulante que age em quantas vias? Todas. Todas as vias. Via intrínseca, via extrínseca e via comum, tá? E aqui, para a gente ver todos os anticoagulantes praticamente de uso oral, em que de verde está expressado aqui, ó, via comum, né? Via extrínseca, via intrínseca, via extrínseca, aqui a varfarina. E aqui a gente vê os novos anticoagulantes orais, que eles agem praticamente em via comum, tá? Eles não agem via intrínseca, via extrínseca. Os novos, que é a rivaroxabana, aqui de vermelho, a pixabana, direto no fator 10, e por último aí na dabrigatana, que age direto aí no fator 2. Então, ações aí da varfarina, né? Quando você usa a varfarina, ela vai reduzir a quantidade desses fatores vitamina K dependentes em termos aí de 50%. Então, ela é bem potente, né? Essas moléculas, elas
secretadas têm uma atividade aí de 10 a 40%, não tem efeito sobre moléculas já carboxiladas que estão na circulação. Existe um efeito terapêutico máximo que leva de 2 a 4 dias, tá? E a gente tem que entender que esse efeito terapêutico de 2 a 4 dias é importante porque nas primeiras doses da varfarina, ela tem efeito procoagulante, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado de quando a gente começar, se você quer começar e o paciente já está com coágulo, se ela tem um efeito procoagulante, o coágulo pode aumentar. Então, você vai iniciar a heparina e junto com a heparina você já começa a varfarina, que aí com a heparina tem certeza que o coágulo não vai formar, tá? Não vai piorar o coágulo. Aí você começa a varfarina. Cerca de 2 a 4 dias, aí sim ela já vai estar com a sua potência anticoagulante, tá? Aí você vai conseguir atingir essa potência, tá bom? Então, isso aqui é importante, então eu ressalto sempre para vocês, tá? Aí a gente vê aqui, ó. A gente lembra, ó, das horas, geralmente aqui, que geralmente falam, e aqui, por isso que a gente fala ali de 2 a 4 dias para a gente conseguir, né, atingir aqui os efeitos procoagulantes, né, quando eles são inibidos, e aqui são os efeitos realmente aqui anticoagulantes. Posologia e monitorização, então, varfarina precisa monitorar também. É medicação oral, né? Mas ela precisa também monitorar, tá? A dose geralmente inicial vai ser de 2,5 miligrama dia, né? Você vai fazendo e tem que monitorar com INR, tá? Quer dizer, esse índice, né? International Normality Ratio, tá? Que é o famoso padronização internacional do tempo de ativação da protrombina, que é o TAP, tá? E aí você vai olhar o TAP e o INR. E esse INR, geralmente, dependendo de certas etiologias, vai estar de 2 e 3, ou às vezes entre 3,5, 4,5, depende às vezes do que for a entidade que o paciente tem, tá? E aí a gente tem questão de polimorfismos genéticos. Cada pessoa tem um enzima, né, vitamina K oxorredutase, com maior potência ou não. E aí tem pessoas que têm uma alta sensibilidade à varfarina, faz 1, 2 dias de comprimido e já está super anticoagulado. Já tem pessoas que não é bem assim. Você faz 5 dias e ainda não conseguiu atingir a dose. Você faz 7 dias e ainda não conseguiu, você tem que ir aumentando, aumentando a dose. Então, é uma medicação que você achar a dose ideal no paciente é tentativa mesmo, tá? É tentativa, tem que ir vendo o INR dele, tá bom? Mas a gente recomenda sempre iniciar com doses menores no paciente, principalmente se ele já tiver um risco maior de sangramento, se também for mais idoso. E aqui para a gente ver que certas situações demandam um valor de 2 a 3 no TAP, no INR, né? E algumas situações que você pede de 3 a 4, ó, no INR, tá? Situações aí como recorrência de embolia, próteses metálicas, síndrome de anticorpo antifosfolipídio, por exemplo, são situações que demandam de um INR até maior, tá? E aqui a gente vê que às vezes esse INR extrapola. E quando ele extrapola, a gente tem um risco muito aumentado de sangramento. O que é que você geralmente deve fazer? Às vezes você tem que suspender a heparina, às vezes você tem que fazer vitamina K. Em situações drásticas, você tem que pedir fatores de coagulação, né? E injetar no paciente, tá? Então, tem que lembrar também, né? E porque não existe um antídoto específico, né? Aí, o antídoto específico é você, às vezes, suplementar por vitamina K e às vezes você ter que dar fatores de coagulação por hemotransfusão nesse paciente. Aqui é uma regra de quando vocês forem para a prática, o que que a gente geralmente vai fazer, que no terceiro dia a gente vai avaliar a responsividade com o INR, no quinto dia a gente vai começar os ajustes desse INR. Quando o paciente fica numa dose linda, linda, uma vez no mês, pelo menos, ele tem que fazer a dosagem do INR também, para se certificar que está tudo legal, tá? Lembrando que tem que ter uma dieta muito certinha, né? E saber o que que o paciente vai usar. Ah, teve uma gripe, vai usar alguma coisa. Tem que ver se não interage com a varfarina. É sempre assim. Aqui fica para regra prática quando vocês começarem a prescrever. E aí, a farmacocinética, né? O uso é praticamente oral, praticamente que a gente vai ter. E até existe via
venosa e retal, mas na prática nunca vi, só ouvi falar, nunca vi. A gente nem usa isso praticamente, tá? É, alimentos diminuem a absorção, eu já comentei para vocês, né? A importância aí de uma dieta, né? Concentra-se no bebê. Não, não é secretada no leite, mas assim, é teratogênica, gente. É medicação classe C da gestação, proibida de uso, tá? No segundo trimestre, às vezes uma janelinha, mas a gente nem recomenda. O anticoagulante da gestante é a heparina, gente, tá? É o que tem segurança realmente da eficácia anticoagulante e de não causar malefício para o feto. É a heparina, tá? A varfarina não rola, tá bom? E os novos anticoagulantes, eles não foram estudados em gestante, então também não pode utilizar. Mas a varfarina, ela é teratogênica mesmo, causou malformação quando foi usada, tá? Então não pode usar aí em quem for gestante. O uso clínico, então, a gente vai usar para a questão da anticoagulação, no tromboembolismo venoso, né? No TEP também. Lembrando que se tá com uma trombose no momento, a gente tem que já fazer, iniciar com a heparina, depois começar a varfarina. Quando atingir o INR, você vai ter certeza que já tem efeito anticoagulante. Então, você pode tirar a heparina, tá? Prevenção de cirurgia. Tem até descrita essas indicações, mas hoje em dia os novos anticoagulantes, eles entraram com tudo nessas indicações, roubando aí a possibilidade de usar a varfarina. Isquemia recorrente, paciente com IAM, hoje em dia a gente também prefere outras coisas, tá? Prevenção de embolização sistêmica em trombos cardíacos, a gente acaba preferindo também os novos anticoagulantes, tá? Mas você pode usar sim a varfarina. E fibrilação atrial também, você pode usar a varfarina. Só que hoje em dia os novos anticoagulantes, eles são muito melhores, assim, acabam sangrando menos, principalmente menos AVC e tal. Acaba sendo um pouco mais seguros aí até que a varfarina. Só que existem situações clínicas que não tem jeito, que é só a varfarina. E uma delas é a questão de prótese cardíaca e pacientes que têm comprometimento de válvula mitral, principalmente estenose mitral. Então, prótese cardíaca, tanto biológica quanto metálica, a indicação é varfarina, principalmente a metálica é varfarina para o resto da vida, tá? E trombofilia, porque não há segurança de novos anticoagulantes para ser usados em trombofilia. Síndrome de anticorpo antifosfolipídio, trombofilias no geral, você vai ter que usar varfarina mesmo, tá? Então, a varfarina, ela é o anticoagulante hoje em dia ainda de escolha para quando você tem cenário de fibrilação atrial em quem tem prótese metálica, em quem tem trombofilia, quem tem SAF, não tem jeito. É somente essa medicação que você pode usar via oral, no caso aí, porque você pode usar depois para manter a anticoagulação, por exemplo, num domicílio, tá? E aí, a toxicidade, a principal eu já falei que a questão de teratogenicidade não é anticoagulante, é classe C, né? Classe C não pode ser utilizada na gestação, tá? Sangramento e a questão de necrose cutânea pode acontecer por conta daquele efeito inicial protrombótico, tá? Aí pode fazer uma necrose cutânea. E outra coisa que pode levar a manchas azuladas, porque às vezes pode ter embolia de colesterol. Às vezes a questão de um trombo, né? O trombo inicial, ele às vezes pode ter um conglomerado de colesterol ali, conglomerados também de plaqueta, hemácia, fibrina, só que quando dissolve o coágulo vermelho, pode vir a ter embolização ali também de coágulos, na verdade, ricos em colesterol. E não adianta que nenhum anticoagulante tenha ação sobre o colesterol, né? Tá bom? Embolia aí, que aí no caso é a embolia gordurosa. Aqui para a gente lembrar, né, medicações e que tudo pode interferir, tanto diminuir o efeito da varfarina como aumentar o efeito da varfarina. E olha só a quantidade aí de medicamentos que a gente tem que se lembrar e se atentar. Anticonvulsivantes, antibióticos, olha só, medicações utilizadas, por exemplo, para estômago, né? Então,
a gente tem que ter um certo cuidado aí a mais, né? A gente sempre tem que checar, ninguém é obrigado a lembrar sempre de cabeça de todos. Algumas drogas são meio que clássicas que realmente interagem, mas lembrar que a gente tem que olhar esse detalhezinho. Se o paciente de vocês estiver utilizando varfarina e ele tiver que usar outra medicação, você tem que ver se interage. E agora, por último, né, falar aí dos novos anticoagulantes. E aí, os novos anticoagulantes, eles vieram com o intuito de facilitar a nossa vida, facilitar a vida do médico. Todos eles são para uso oral, são para uso venoso, e situações assim, de profilaxia de trombose em pós-operatório, anticoagulação em cenários assim, por exemplo, uma fibrilação atrial sem aqueles corrobores, por exemplo, de prótese, nem nada. Uma fibrilação atrial simples ali, você é mais legal você usar, que é uma medicação que tem uma comodidade, você não precisa fazer exame, gente, para ficar dosando nada, para saber se está na faixa terapêutica. A interação com medicações, outras medicações, é muito menor. Eles vieram mesmo para dar comodidade a gente, porque a gente estava saturado aí, que era varfarina. E assim, ainda pode ser usado para todas aquelas situações, mas é que a varfarina ela é um pouquinho mais complicada da gente monitorar e ter a eficácia mesmo dela ali, tá? Da bigratana, né, que age lá naquele fator 2 e os restantes que agem aqui no fator 10, né? São os anticoagulantes aí diretos, né, que a gente chama, né? Vão atingir todos aí a via comum. Mecanismo de ação, então, no caso da dabigatran, vai atingir o fator 2, né? Vai ter um bloqueio lá, principalmente da trombina, e o restante, né, vão estar lá no fator 10, ativado. E aí eles foram aprovados para esses cenários de profilaxia e tratamento, por exemplo, de tromboembolismo venoso do TEP, olha só, um trombo bem na árvore, aqui bem no tronco da artéria pulmonar, aqui prevenção de fenômenos tromboembólicos em portadores da fibrilação atrial, salvo, né, uma fibrilação atrial comum, né, que não está relacionada a nenhum comprometimento da válvula mitral, nem situações de prótese e nem situações de trombofilia, tá? Que esses aí não tem jeito, esses aí ainda é só varfarina que pode. E aqui, novamente, né, para exemplificar agora, né, varfarina agindo em via todas as vias, né, e aqui só em via comum, né, fator 10A, a pixabana, rivaroxabana e a doxabana e a dabigatran no fator 2. E aí, para a gente ver que do fator 10, né, a gente tem aqui a exemplificação, por exemplo, de uma heparina, né, que potencializa, por exemplo, aqui a antitrombina 3 para inibir o fator 10, por exemplo, tá? Aí a gente tem aqui em comparação o anticoagulante direto. O anticoagulante é direto porque ele não vai agir na antitrombina 3, ele age diretamente inibindo o fator 10. Por isso que ele se chama anticoagulante direto. Inibiu diretamente esse fator 10, né? Vai depois cair naquela cascata comum aqui no caso, inibindo também, e aqui no caso da bigratana, inibindo o fator 2. Com isso, vai levar à anticoagulação, porque não vai haver formação no final de fibrinogênio, né? De fibrina. E com isso, a malha do coágulo não vai ter uma malha firme ali, né? E qualquer coisa pode dissolver, né? Então, aí a potência deles, né? E a diferenciação, né? Parece, né? Porque a heparina é uma potencializadora da antitrombina 3 e a antitrombina vai englobar aqueles fatores anticoagulantes, né? Já os outros são inibidores diretos já do fator, né? Aqui no caso da via comum. Dabigatran é um profármaco, biodisponibilidade de meia-vida, de 6%, 12 a 14 horas. Geralmente, o dabigatran você tem que usar 2 vezes ao dia. Rivaroxabana você já usa 1 vez ao dia. A pixabana e a doxabana costumam também ser ainda 2 vezes ao dia, tá? Não necessitam de monitoramento. É isso que faz nosso coração, né? Para situações mais tranquilas, em que você às vezes tem que anticoagular ou usar para uma profilaxia de cirurgia, por exemplo. É o anticoagulante do ortopedista, né? Vai fazer uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de joelho, mantém depois no pós-operatório o paciente anticoagulado ali naquelas fases iniciais, para evitar a trombose venosa profunda, consequentemente a embolia pulmonar. Geralmente é o anticoagulante de escolha aí dos ortopedistas, né, também, né? Mas
Eu também gosto muito em cenários de fibrilação atrial, né, que não tem aqueles pormenores, né, da fibrilação atrial, naquela fibrilação atrial comum, né, a comunzona, né, que não está relacionada a nenhuma valvopatia, nenhuma trombofilia. Então, é uma situação muito boa também para a gente usar, tá? A rivaroxabana, principalmente, né, que quebrou a patente recentemente, está saindo mais em conta, tá bom? Não necessita de monitorar, isso aqui é muito bom, tá? E a questão aí da diferenciação, principalmente da questão renal, tá? A dabigatran depende muito da função renal, a rivaroxabana e a apixabana um pouco menos. E aí a diferenciação aqui em termos de posologia frente às injúrias renais, por exemplo, aqui na rivaroxabana, a dabigatran dando ênfase aqui também na função renal, mas já dando ênfase também na questão da idade. A edoxabana aqui dando ênfase também tanto em peso, função renal, né? E pacientes que também estão usando aí outras medicações. E a apixabana aqui dando ênfase também na função renal, peso também, idade, né? Eu gosto de dizer que a apixabana eu dei uma preferência principalmente nos nossos bem idosinhos, né? Nossos octogenários. É um cenário que é mais seguro utilizar, principalmente essa dose de 2,5 aqui. E aí, o uso clínico é a alternativa à varfarina, tudo que você geralmente, salvo algumas exceções, né, que só a varfarina, outras exceções que você pode usar a varfarina, se for, você pode usar um NOAC, tá? E você pode tanto anticoagular quanto você prevenir, tá? Então, situações de anticoagulação clássica, trombose venosa profunda, né? Melhora e melhora rápido a trombose. Embolia pulmonar, melhora e melhora rápido também. Prevenção de trombose venosa em cirurgias, né? É o anticoagulante do ortopedista. E situações de fibrilação atrial, mas situações de fibrilação atrial comum, né? Não relacionadas a valvopatias, principalmente estenose mitral e nem próteses, né? Ele é muito superior aí à varfarina, porque sangra menos a cabeça. Por incrível que pareça, um efeito que a gente, geralmente, quem usa em cenário de fibrilação atrial, o maior risco que a gente tem é o paciente fazer hemorragia cerebral. Quem usa anticoagulante direto, geralmente sangra menos, então a gente acaba preferindo, tá? Lembrando, não indicado em prótese cardíaca, tá? E aí as vantagens, né, dos NUCs, primeira coisa, menor interação com droga, ausência de necessidade de monitorização, pouca interação com alimentos, maior eficácia, sem diminuir, e diminuir principalmente o AVC isquêmico com menos AVC hemorrágico, né? Mas só de você não precisar monitorizar. E aí as desvantagens dos NUCs, né? Não temos testes específicos para assegurar verdadeiramente, né? Se está anticoagulado mesmo, a gente não tem, tá? Tempo de meia-vida, de certa forma, é curto. Isso pode ser uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem. Às vezes o paciente está usando, tem que reverter a anticoagulação rápida, né? Parou de tomar o remédio, um dia ele já está sem o efeito. Só que a pessoa que esquece muito de usar o remédio, aí é um problema. Passou um dia, ele já está sem efeito do anticoagulante. Aí não rola, né? Tá? A gente ainda tem uma experiência clínica um pouco menor, porque foram anticoagulantes criados aí em 2010, mais ou menos. O preço ainda é muito mais salgado em relação à varfarina. Não aprovado, a gente não pode usar em gestante em criança. Não aprovado para próteses metálicas, nem para estenose mitral moderada grave. E a gente vai falar em próteses no geral, né? Porque mesmo a biológica, no início a gente também não pode usar novo anticoagulante, a gente tem que usar a varfarina mesmo, tá? A gente não pode usar em trombofilias, e o exemplo clássico é a síndrome de anticorpo antifosfolipídio. E a questão aí do ajuste renal, a gente tem que se atentar muito, né? Porque o paciente dialítico, ele acaba saindo da regra, a gente não pode praticamente usar, né, um novo anticoagulante no direto, tá? E aí, efeitos adversos, sangramento pode acontecer, mas é menor, né? Pode acontecer, sistema nervoso, às vezes trato gastrointestinal. E aí, se acontecer, a gente tem o tratamento, que você pode dar um complexo protrombina, e existe já antídotos. O da dabigatran é o adarucizumab, e o dos fatores, os antagonistas do fator 10, que é rivaroxabana, edoxabana e apixabana, é o andaxanet alfa, tá?
E cuidado com algumas medicações, novamente reforço que não é aquela gama de medicações igual a da varfarina, né? Mas alguns outros, né? Principalmente aqui antiarrítmicos, a mildarona, verapamil, algumas medicações como cetoconazole, eflormicina, fenitoína, que pode interagir um pouquinho com eles, tá? E a gente fica por aí, tá? Bons estudos para vocês. A gente se vê aí em breve.